Esses lançamentos de livros me deixaram com muita vontade de ler. Vamos então conversar sobre os melhores lançamentos literários dos últimos tempos e aqueles ainda que estão por vir. Nesse tipo de vídeo que ocorre bimestralmente, mais ou menos aqui no canal, eu faço aquela curadoria, separo os melhores títulos, aqueles que mais me chamaram a atenção, porque são do estilo que eu gosto de ler, que eu gosto de compartilhar com vocês aqui no canal. Então, claro, não são todos lançamentos do mercado editorial, longe disso, mas são aqueles títulos de autores que eu gosto, editores que eu gosto de acompanhar o trabalho, novas publicações, novas traduções, edições mais caprichadas daqueles títulos que nós gostamos bastante. Então, essa aqui é a curadoria que eu sempre faço. Lembrando que tudo que eu citar vão ter todos os links aqui no box de descrição. Então, vou começar falando de um título que eu estou com altas expectativas, que é O Grande Pescador, de Lloyd Douglas. No primeiro semestre desse ano, eu fiz a leitura de uma outra obra desse escritor, que é O Manto de Cristo. E essa leitura surgiu a partir daquele meu esquema de pirâmide literária, que originou-se a partir de Quo Vadis. Para quem não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo isso, e que são aqueles livros, né, com aquele romance histórico, aquele romance cristão. Então tem toda essa época do período romano que eu estou fissurada para ler desde Quo Vadis. Então, um livro muito transformador na minha vida, e que nesse livro a figura de Pedro é muito importante. E desde que eu li Quo Vadis, eu fico com mais interesse de ler algo sobre a vida de São Pedro. E esse livro fala justamente sobre isso, né, O Grande Pescador. Então, olha, com riqueza histórica e rara humanidade, Lloyd Douglas recria o primeiro século em toda a sua atenção. Messias, soldados, palácios, multidões e o carpinteiro de Nazaré. Mobiliza uma imaginação poderosa para dar vida ao Evangelho, com personagens de força e carne próprias. Depois de O Manto de Cristo, que é um livro muito bom e eu super recomendo para vocês, esta é a história de como Simão, filho de Jonas, se tornou Pedro, a rocha. Pois o que acontece quando até o mais forte dos homens escuta uma voz da qual já não pode fugir? Então, assim, como eu disse para vocês, realmente estou com altas expectativas por causa de tudo isso que eu falei pra vocês, e quem já conhece o canal sabe o quanto eu sou obcecada por esse tema. Então, assim, mesmo quem não é muito fã de literatura cristã vai gostar muito da ideia de ser esse romance histórico, dessa ambientação também do Império Romano. Então, como uma boa ficção cristã ou como um bom romance histórico, esse livro provavelmente vai cumprir muito bem ambos os papéis. E seguindo essa temática cristã, tem um outro lançamento, aqui no caso do selo Claritas, da editora Pedra Azul, que é Michael, de Grace Livingston Hill. Então, para quem não sabe, a editora Pedra Azul é uma editora voltada para clássicos raros, inéditos aqui no Brasil, tem títulos incríveis, e eles recentemente criaram, né, esse ano, o selo Claritas voltado para livros cristãos. Inclusive, no meu vídeo anterior, em que eu fiz uma curadoria como essa daqui, eu falei do primeiro lançamento deles, que foi uma trilogia, O Ventos da Pradaria, e agora eles estão trazendo um novo lançamento, o segundo deles, né, que é esse livro, Michael. A história mistura fé cristã, drama e romance, acompanhando a jornada de superação e redenção de um jovem pobre que transforma sua vida após um ato heróico. O protagonista, Mickey, é um pobre menino de rua em Nova York que trabalha vendendo jornais. Ele arrisca a própria vida e leva um tiro para salvar Star, uma menina rica. Grato pelo sacrifício do garoto, o pai da menina financia os estudos dele e ele acaba indo estudar direito, se torna um homem educado, adotando o nome de Michael. Anos depois, ao retornar para ajudar os necessitados na rua, ele descobre que essa menina está crescida, porém envolvida com mais companhias e perigos. Ele decide intervir para salvá-la novamente, enquanto os sentimentos do passado reaparecem em meio a testes de fé e providência divina. Fora que a sinopse está bem convidativa, como um livro bem aconchegante, e a edição está lindíssima. Então, o que vocês estão vendo aqui na imagem que eu estou mostrando, vocês não conseguem enxergar a beleza desse livro, tá? E, inclusive, eu mostrei pra vocês no vídeo que teve recentemente aqui no canal de unboxing que eu fiz desse livro e do próximo agora que eu vou citar pra vocês, que é o As Asas da Manhã e o Nobre Segredo, de Lewis Strauss. Esse aqui é um escritor britânico muito famoso na era vitoriana e eduardiana, mas que acabou ficando esquecido e que nunca foi publicado aqui no Brasil. Então, no livro do mês, do Clube do Clube Vitorianos, né, esse Clube da Pedra Azul, o livro A Vitobox de agosto, eles estão trazendo então essa obra que tem dois romances clássicos voltados aqui para aventura, romance e intriga social. Então achei bem legal trazerem duas novelas. A primeira delas, então, é As Asas da Manhã, que é considerado o romance de aventura mais famoso do autor.
misturando sobrevivência extrema com romance, uma espécie de Robinson Crusoe romântico. Após um terrível tufão, o navio a vapor acaba naufragando. Os únicos sobreviventes são uma jovem rica, destemida e um marinheiro misterioso que claramente esconde um passado refinado. A narrativa é ágil, cheia de ação. Além de enfrentar tubarões e tempestades, a dupla precisa lutar por suas vidas contra uma tribo de nativos caçadores de cabeças que habita e visita o arquipélago. Enquanto O Nobre Segredo, que é a outra novela que contém, já está, essa história, né, foca mais em costumes, segredos e reviravoltas da alta sociedade da época. A história gira em torno de um aristocrata disfarçado. Para fugir de obrigações, investigar algo ou esconder-se de escândalos, ele assume uma identidade comum. O livro se desenvolve através de uma viagem marcante que coloca o protagonista diante de dilemas morais, testes de caráter e um amor que parece impossível devido às barreiras de classe e às mentiras que ele mesmo criou. E para quem tiver interesse, nós temos um cupom de desconto para vocês conhecerem o Clube Vitorianos. Tem vídeo aqui no canal em que eu dou mais detalhes a respeito e nesse vídeo de unboxing que eu fiz, eu vou falar mais detalhes também para quem tiver interesse, tá bom? Agora, já que eu tô na temática de clube de livros, tá? Vale a pena eu citar um livro aqui que muita gente tem interesse, e eu tenho muito interesse, inclusive, em reler, que é Os Três Mosqueteiros, saindo agora no livro do mês, né, de agosto, pelo Clube de Literatura Clássica, e que nós também temos cupom de desconto, 15% no plano anual, e vocês ainda recebem de brinde o box de Jane Eyre. Mas nesse caso, vale a pena falar para vocês Os Três Mosqueteiros nessa edição lindíssima, super histórica essa capa, remetendo uma edição muito importante. Tá, ela tem 158 ilustrações de Maurice Leloir e reproduzidas da edição francesa de 1894, a mais importante já publicada da obra, tem uma tradução inédita, então assim, a edição está totalmente ilustrada, lindíssima, tá, com várias notas de rodapé, com contextualização, e esse é um livro que eu já li na época da escola, eu fiquei totalmente fissurada, porque a escrita do Dumas, ela é super contagiante, envolvente, emocionante, você não quer largar o livro. Então, para quem tiver interesse em conhecer, eu acho que é uma ótima oportunidade para você entrar no clube agora, justamente por conta desse livro. Vocês sabem, né, que o Conde de Monte Cristo, do mesmo escritor, do Alexandre Dumas, é um dos meus favoritos da vida, justamente por ser um livro viciante, falar sobre aventura e tudo mais. E nesse caso, Os Três Mosqueteiros, além de ser um livro de aventura, tem muita questão de lealdade, amor e toda a trama aí de corte francesa. É bem interessante, eu tô com muita vontade de fazer uma releitura. Agora, vamos falar de uma edição também bem caprichada, saindo daquela edição da HarperCollins, aquele conjunto de edições que eles estão trazendo da Mina Lima. Agora vamos ter Branca de Neve e Outros Irmãos de Grimm. Então, aqui vamos ter histórias como Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, Rapunzel, Rumpelstiltskin. Então, dessa forma aí bem visual mesmo, bem interativa, com esses elementos 3D. Eu fiz uma aquisição, minha primeira aquisição da Mina Lima, agora que teve a promoção do Prime Day, em que eu peguei o livro da Bela e a Fera, e a edição realmente é lindíssima, e esse aqui já tá na minha lista de desejados, que são contos que eu gosto muito, os contos dos Irmãos Grimm. Então, se esses contos adaptados aí pela Disney e tal, e assim, realmente, eles têm uns detalhes, um capricho, um colorido absurdo. Fora que essa questão de você parar a leitura e abrir ali, parar para olhar os detalhes, fazer aquelas interações com essas artes, é uma coisa assim sensacional, muito lindo mesmo. Continuando ainda nos clássicos, tá? Vamos agora a alguns lançamentos da Dark Side. O primeiro deles aí é Odisseia, é uma HQ de Garrett Hines, tá? Então, para quem tá obcecado, tá com esse hiperfoco de Odisseia, no momento eu tô inclusive lendo Odisseia, na edição que eu tenho do Clube de Literatura Clássica, estou gostando muito, tô lendo bem aos poucos, tá? E esse aqui eu achei legal justamente como um complemento, eu gostei muito dos traços que eu vi da edição, vou deixar aqui as fotos para vocês conferirem. Então, realmente, eu acho que vai dar aquele visual bem interessante para quem tá com esse hiperfoco, tá? Eu não sou muito de ler HQ, mas confesso que algumas outras, assim, eu fico de olho justamente para ter um complemento das leituras que eu faço, tá? E aqui, olha, com um estilo artístico singular, paleta de cores inventiva e atmosfera carregada de intensidade, Garrett recria o universo mítico do poema clássico com força dramática e beleza impactante. Cada página desse verdadeiro épico quadrinístico amplia a dimensão épica do texto original, preservando o assombro, o perigo e o fascínio que tornaram essa uma das maiores aventuras já concebidas. Fiquei bem interessada.
O próximo aqui é de um livro que eu já li, mas finalmente uma edição muito linda, né? Aqui é de Noite na Taverna. Inclusive, não vem somente Noite na Taverna, como também tem acho que é uma peça de teatro, se eu não me engano, que é o Marcário, ambas de Álvaro de Azevedo. Noite na Taverna é um livro bem interessante para quem gosta de uma leitura gótica. Inclusive, olha aqui, ó, 2 clássicos de um pioneiro da literatura de terror no Brasil. Então, para quem gosta desse tipo de literatura e vê como ele chegou aqui no Brasil, né, a literatura do terror, o gótico aqui no Brasil, é bem interessante conhecer Álvares de Azevedo. Olha aqui, ó. Em Noite na Taverna, 5 homens se reúnem diante de uma mesa e começam a contar histórias macabras. Os contos deste livro são marcados pelo incesto, necrofilia, o fraticídio, o canibalismo, a traição. Sim, são contos mais horríveis do que os outros, tá? E eles são, cada conto de cada um desses amigos é um capítulo desse livro. E aí, cada vez que você vai entrando no próximo capítulo, vai ficando pior ainda a situação, mas eles vão se interligando e vai fazer muito sentido no final da história, tá? E aqui, ó, Marcária, por sua vez, é uma peça de teatro na qual apresenta a história de um estudante que também, em uma taverna, tem um encontro com Satã, que terá influência em todos os aspectos da vida do jovem. Mesmo os leitores mais acostumados com os temas sombrios ficarão impressionados com essas histórias. Realmente, Noite na Taverna é bem interessante. Eu volto e meia tô recomendando para vocês essa leitura. E tô interessada em fazer a leitura, então, de Marcário. E como eu disse para vocês, fiquei contente, né? Com uma edição agora bem caprichada desse grande clássico. O próximo aqui é O Homem Invisível, do H.G. Wells. Eu nunca li nada desse escritor e confesso para vocês que essa obra dele é a que tem mais me desperta mais interesse, tá? Olha aqui, é um dos maiores clássicos da ficção científica, notável para sua inventividade, suspense e nuances psicológicas. Coisas que eu amo encontrar em livro. Essa questão do psicológico, de explorar o psicológico do personagem, eu acho isso incrível. Um homem misterioso chega a uma pousada numa pacata vila inglesa durante uma tempestade de neve. Ele usa luvas, chapéu de abas largas, um casaco de mangas compridas e seu rosto está totalmente coberto por ataduras, exceto por uma prótese no nariz. Recluso e introvertido, passa a maior parte do tempo em seus aposentos trabalhando com produtos químicos e aparelhos de laboratório. Sua única exigência é o que o deixe em paz. Enquanto o estranho se enclausura em seus experimentos, a vila passa a girar em torno de sua presença inquietante. Há algo errado, algo que ninguém consegue nomear, mas todos conseguem sentir. O que parecia apenas excentricidade logo se revela algo muito mais inquietante e pode trazer consequências tão imprevisíveis quanto perigosas. Quando eu li esse final da sinopse, me remete muito àquela sensação de pavor, de pânico, algo que você não sabe explicar, da presença ali do médico e o monstro, daquela figura ali do senhor Hyde e tal, aquela presença sombria que você não sabe denominar ali, mas sente aquela presença. Então, é um livro que eu fiquei bem interessada. E o próximo aqui da Dark Side é o Gótico Americano, que é uma coletânea de 14 contos, tá? Então, apresenta a gênese e evolução da literatura fantástica nos Estados Unidos. O romance gótico europeu forneceu ao nosso imaginário elementos até hoje comuns nas histórias de terror e mistério. Então, castelos abandonados, nobres excêntricos, ambientes remotos e o ar carregado de notas medievais. Já a literatura fantástica produzida nos Estados Unidos, por sua vez, né, utiliza elementos específicos de sua geografia, história e sociedade para dialogar com o gótico do velho continente. Então, essa coletânea com 14 autores, né, diferentes, traça um panorama de um pouco mais de um século da evolução da literatura fantástica nos Estados Unidos. Então, vamos encontrar nomes como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Henry James, Louise May Alcott, Herman Melville, Edith Wharton e Nathaniel Hawthorne, e entre outros, tá? Agora, um lançamento da editora Penguin, né? Um selo da Companhia das Letras, é o Anábase, a Expedição Persa de Xenofonte. Eu já ouvi falar desse escritor, tá? Mas aí eu parei para ler sempre quando tem algum lançamento da Penguin, dou uma parada ali na sinopse, porque são títulos que sempre me despertam interesse. Mesmo que não seja uma leitura que eu queira fazer agora, ou que eu tinha em mente, sempre me chama a atenção. Olha aqui, ó. Após a Guerra do Peloponeso, que colocou em confronto as duas das maiores cidades gregas da antiguidade, surge uma rivalidade na família real persa, entre o rei Artaxerxes II e seu irmão Ciro, envolvendo um grupo de mercenários gregos, conhecidos como os 10.000. Contratados por Ciro, partem em uma expedição pela Pérsia em direção à grande cidade da Babilônia. Ciro, porém, é morto.
Agora embrenhados no território inimigo, os gregos precisam sobreviver e voltar para casa. O relato de Xenofonte, um dos 10.000, compõe Anábase, que chega pela primeira vez integralmente aos leitores brasileiros, em uma tradução feita com esmero e imensa pesquisa histórica. Uma emocionante jornada épica por um mundo que não existe mais. E eu gosto muito dessa literatura da antiguidade, gosto dessa temática, então estou bem empolgada com isso. Agora, um lançamento da editora Antofágica. Eu sempre gosto de acompanhar a Antofágica quando lança um título. Nem todos me chamam muito atenção, né? A questão da edição que eles trazem, apresentam ali. Mas esse aqui, confesso que me chamou a atenção. É um escritor que, assim, eu não tenho aquela vontade muita de ler logo. Mas, assim, quero conhecer pelo menos uma obra dele aos poucos, para depois ir para aquele grande clássico dele, que é Ulisses, né? Então, estou falando de James Joyce, de um retrato do artista quando jovem. Eu achei essa edição muito bonita deles, tá? Olha aqui, ó. Originalmente publicado em 1916, o retrato do artista quando jovem é, além da primeira obra de James Joyce, uma das narrativas de formação mais influentes da literatura moderna. Partindo de um mergulho profundo na consciência de Stephen Dedalus, o alter ego, né, do autor, conhecemos os caminhos que o levam à infância, da infância à vida adulta, até descobrir na arte uma forma de existência. O livro transformou para sempre a maneira de narrar a subjetividade e inspirou gerações de escritores, de Virginia Woolf, William Faulkner a Clarice Lispector. Então, confesso para vocês, como eu disse, né, James Joyce é um escritor assim, tenho um dia vontade de ler algo dele. Eu tenho, assim, curiosidade de ler Ulisses, não sei quando na vida, tá lá bem pra frente mesmo, curiosidade eu tenho. E esse livro, assim, eu já ouvi falar de um retrato do artista quando jovem, mas confesso que quando eu vi esta edição, essa capa da Antofágica, é isso que às vezes eu gosto das edições que eles trazem. Convida a gente parar, olhar e ver qual é a obra. Foi isso que aconteceu, eu vi a capa, me chamou a atenção, fui olhar a obra, e aí eu fui olhar com mais carinho essa sinopse. E aí eu gostei muito do projeto gráfico. E aí eu tô compartilhando aqui com vocês, tá? Agora eu vi uns títulos de lançamentos aqui da editora Martin Claret que eu achei bem interessante, tá? O primeiro deles é do escritor Mark Twain com O Príncipe e o Mendigo. Mendigo, né? Narra as aventuras de dois meninos fisicamente idênticos que, ao trocarem de lugar, enfrentam realidades totalmente opostas. Voltado ao público infanto-juvenil, a obra mescla com qualidade uma narrativa leve e divertida, com uma crítica à exploração das classes menos privilegiadas. Então, como eu disse para vocês no início desse vídeo, essa curadoria que eu faço, além de serem lançamentos de títulos realmente novos, como eu falei da Pedra Azul, tem também esses títulos, né, que às vezes estão esgotados ou com as edições não tão convidativas assim à leitura, ou com traduções não tão legais. Então, eu acho interessante quando tem esses novos esses lançamentos mesmo, essas novas edições desses clássicos, tá? O próximo aqui é a tragédia do rei Ricardo III de Shakespeare. Essa peça é sobre a ascensão e a queda de Ricardo III, o rei da Inglaterra, de 1473 a 1475. Diferentemente dos estudiosos e historiadores, Shakespeare constitui um personagem para os palcos capaz de transcender qualquer contexto histórico ou político de caráter assustadoramente sedutor. Em uma análise detalhada das antíteses poéticas e dos monólogos introspectivos de Ricardo, revelam-se as patologias presentes no personagem, em destaque a dualidade e a esquizofrenia. O outro aqui é Pequenas Tragédias de Pushkin. Nesse caso, nós temos uma tradução de Oleg Almeida, então, para quem gosta da tradução dele, como eu disse para vocês recentemente em um vídeo, eu tive meu primeiro contato com a tradução do Oleg lendo O Jogador. Então, foi uma tradução do Oleg Almeida para o Dostoiévski, e eu gostei muito, e desde então estou com esse hiperfoco de ler mais outras obras russas traduzidas pelo Oleg. E esse aqui, olha, da leviana Madrid de Dom Juan à refinada Viena de Mozart, mostrando de passagem ora a França medieval com seus torneios da brava cavalaria, ora Londres acometida de peste. Ao descrever a fatídica colisão da natureza humana com 4 pecados capitais, avareza, inveja, luxúria e orgulho, o poeta russo não só cria textos de espantosa beleza e alcance universal, mas de certa forma consegue apagar a fronteira entre a sua ficção e a realidade. A leitura atenta dos Pequenas Tragédias dá-nos a ilusão de assistirmos a um majestoso espetáculo montado pela própria vida. Achei legal a proposta. Outra aqui é de um escritor que a gente também não vê tantas publicações ou em edições interessantes, que é o Garimpeiro, de Bernardo Guimarães, que é o mesmo escritor, por exemplo, de A Escrava Isaura. Esse aqui, ó, esse clássico de literatura brasileira narra as aventuras de Elias, moço pobre que ama a jovem Lúcia,
filha de um rico fazendeiro da região. Para conquistar o direito de casar com a moça, Elias precisa enriquecer. Para isso aconteça, ele começa a trabalhar duramente como garimpeiro. Outro aqui que eu vou falar para vocês, na verdade, 3 títulos do mesmo escritor, que eu gosto muito dessa coleção que a Martin Claret faz por José de Alencar. E o primeiro deles aqui é Diva, que eu acho que é o único romance urbano ainda que estava faltando. Eu gosto muito do José de Alencar, volte e meia eu cito para vocês Senhora como um dos meus favoritos da literatura brasileira, gosto bastante. Eu gosto muito desses 3, né, que é o Senhora, Lucila, e agora estava faltando o Diva nessa edição pocket, né, de bolso de luxo. Na verdade, todos esses aqui são de bolso, da editora Martin Claret, tá? Mas Diva tem essa questão. O romance é narrado em primeira pessoa por Augusto Maral, médico que cuidou de Emília quando esta estava doente. 2 anos se passam e eles se reencontram. Agora Emília é uma moça de 18 anos, extremamente encantadora e misteriosa, rodeada de pretendentes. Augusto passa os dias tentando conquistá-la. Seu desassossego é intenso e faz os leitores mergulharem em uma narrativa cheia de paixão, ciúme e encontros e desencontros amorosos. Então eu gosto muito, realmente, eu sempre indico para vocês romances urbanos de José de Alencar. Outra aqui que eu fiquei surpresa, nem sabia da parte de peça de teatro desse escritor, né? No caso aqui é O Demônio Familiar, que é uma comédia de costumes que mostra de modo leve questões cotidianas de uma família fluminense de classe média do século XIX. Pedro, um escravo ao qual o autor dá contornos satíricos, se utilizará de muita vivacidade e malícia para satisfazer os seus próprios interesses. E agora o sertanejo, também de José de Alencar, temos o Sertão do Nordeste, vira palco de um amor proibido que dá início a uma saga de lutas e aventuras. Outra aqui que eu vou citar para vocês, né, já que eu estou falando de literatura brasileira, é uma biografia que está saindo de Graciliano Ramos pela Companhia das Letras, tá? Que é um escritor que eu gosto muito das obras Vidas Secas e São Bernardo. Eu quero muito ler outras como Angústia e Memórias do Cárcere. Então é um escritor que eu tenho muito interesse e eu achei legal essa biografia para compartilhar com vocês, tá? Agora, da editora Pinar, eles estão com vários lançamentos agora, né? Alguns acabaram de serem publicados, agora estão para sair agora final de agosto, início de setembro. E os títulos, alguns inclusive, 2 deles, se eu não me engano, tá até naquela lista dos 1001 livros para ler antes de morrer, tá? O primeiro deles aqui, O Castigo Divino, é o mais contemporâneo, que é da Nicarágua, que é do Sérgio Ramírez. A morte misteriosa de uma jovem recém-casada desencadeia uma série de suspeitas que leva à prisão de Oliveira Castanheda, um advogado guatemalteco, é isso? Guatemalteco, que de charme irresistível e passado obscuro. Acusado de envenenar a esposa e em seguida os outros membros da família que o acolheu, Castanheda torna-se o centro de um processo judicial que divide a cidade entre admiradores e detratores. Baseados em fatos reais, Castigo Divino é ao mesmo tempo um brilhante romance policial, uma crônica histórica e uma reflexão sobre culpa, desejo e justiça. O próximo aqui é Blanca Sol, o romance mais célebre da escritora e ensaísta peruana Mercedes Cabello de Carboneira. Blanca Sol é a mulher mais admirada da alta sociedade limenha. Bela, elegante, calculista. Usa seu charme para conquistar o marido mais chique da cidade e garantir uma vida de luxo e prestígio. Mas por trás das aparências impecáveis, esconde-se a vaidade absoluta, a frivolidade e a ausência total de valores morais. À medida que sua fortuna declina e as máscaras sociais começam a cair, Blanca Sol se vê diante das consequências de uma vida construída sobre interesses e ilusões. O que parecia uma ascensão triunfante revela-se, na verdade, uma queda inevitável. O próximo aqui é Os Rios Profundos, obra-prima do escritor e antropólogo peruano José Maria Arguedas. É um dos romances mais importantes da literatura latino-americana do século XX. Acompanhamos Ernesto, um adolescente que percorre os Andes peruanos ao lado do pai, e é envolvido enviado ao internato religioso, onde vivencia as tensões entre o mundo indígena e a sociedade crioula, a violência institucional, a descoberta de si e a força transformadora da memória. Uma reflexão poderosa sobre identidade, pertencimento e resistência. E por fim, Enquanto Não Te Vejo, Meu Jesus, de Helena Poniatowska. Acho que é isso. Um dos maiores clássicos da literatura mexicana.
fiquei bem contente, até porque eu li Pedro Páramo, também um livro bem importante para o México, e eu gostei de conhecer mais da cultura mexicana. Esse aqui, olha, Jesusa Palancares nunca teve uma vida de fácil. Da infância marcada pela pobreza, a participação na Revolução Mexicana, passando por décadas de trabalho, violência, perdas e resistência, ela narra sua trajetória com uma voz única, irreverente, mordaz, comovente e profundamente humana, misturando literatura, memória e reportagem. Poniatowska rompe as fronteiras entre ficção e realidade para dar protagonismo àqueles que costumam permanecer à margem da história. Agora, saindo um pouco dos clássicos e um pouco para os contemporâneos, vamos para aquele escritor que eu amo. Inclusive, eu acabei de fazer a aquisição do livro que eu vou falar antes de começar a gravar esse vídeo. Estou falando de O Talismã, de Stephen King. Então, na verdade, o que a Suma está fazendo? É uma parceria, né, do King com Peter Straub, que ele escreveu, né, o Talismã, a continuação, A Casa Negra. Esses dois já foram publicados e já tem agora uma nova edição, tá? Então a Suma está republicando esses livros, porque agora no final do ano vai sair o terceiro livro que o King, então é um lançamento mesmo, é uma coisa fresquinha no mercado, que é Os Outros Mundos Além Desses. E eu achei interessante, o Talismã não é um livro que nunca, assim, nunca parei pra olhar, o Talismã, quero muito ler. Mas eu adquiri, no início agora do ano, o boxe da Torre Negra, uma obra-prima do King, e que eu tenho muito interesse de ler, quero começar logo a leitura. E eu vi uma postagem recentemente, tem umas semanas aí, falando que o Talismã seria um livro interessante de começar a leitura. Então você leria o Talismã para depois começar a ler o primeiro livro da Torre Negra, que seria para depois então ler O Pistoleiro. Então olha aqui, ó, é o início da aventura de Jack Sawyer, entre universos paralelos e ao lado de companhias inusitadas, onde tudo é familiar, mas ainda absurdamente diferente e perigoso. Uma das regras mais fascinantes criadas por King e Straub para esse universo é que a maioria das pessoas da Terra possui um duplo nos territórios. Então algo daquela ideia de Stranger Things, tá? Possui ligações fundamentais com a sua grande obra-prima, a saga da Torre Negra. Os territórios são uma dimensão vizinha ou uma extensão do mundo médio, onde vive então o pistoleiro, né? E o próprio talismã funciona como um dos eixos que ajuda a sustentar os múltiplos mundos conectados pela torre. Então foi o máximo que eu entendi aí da história. Então seria legal para você ter essa ideia desse mundo que vai ser falado muito em A Torre Negra, você ter contato lendo O Talismã. Então, quem já leu, depois comente se aqui faz sentido, tá? Eu vi essa postagem, foi da própria editora que falou sobre isso. Então, recomendou começar com o Talismã, ler alguns livros da Torre Negra, depois tem A Casa Negra. Então, tô compartilhando aqui com vocês, tá? Agora, dois lançamentos de uma nova obsessão literária, que é seu Emmanuel Carré. Então, esse ano eu já li 2 livros dele, e 2 eu amei, que é O Adversário e o V13. Então, os dois são livros de não ficção, eu amei bastante, tá? E agora temos o Cocós, que é neste aguardado e premiado romance de Emmanuel Carré, volta ao terreno da memória familiar para reconstruir a saga de seus antepassados, com destaque para a conturbada relação com a mãe. Ao mesclar confissão, investigação e reflexão histórica, Carré reafirma seu inconteste talento para transformar experiências pessoais em obras de cunho universal. Cocós é a memória de uma família ao longo de 4 gerações, abarcando mais de um século de história russa e francesa até chegar à Guerra da Ucrânia, e também é o livro mais íntimo de Emmanuel Carré. O próximo aqui é uma nova edição, que é Limonov, fenômeno de vendas na França e vencedor de prêmios importantes. Limonov conta na forma de um romance eletrizante, uma história real, a vida de uma figura polêmica cuja trajetória, de poeta russo revolucionário, de celebridade a presidiário, acompanha a própria história da Europa do século XX. De forma inovadora, Carré parte de fatos reais, então a vida de Eduard Limonov, delinquente, escritor, mendigo, mordomo, político radical russo, para construir uma história de não ficção com as bases clássicas do romance, em que acompanhamos a vida e as peripécias de um personagem marcante, passando por uma série de quedas e apogeus. Então, essas 2 obras, com certeza, eu quero ler, tá? Então, eu quero ler tudo do seu Emmanuel Carré, porque realmente o cara escreve muito bem, de uma maneira contagiante, e você não consegue largar. A forma como ele escreve é muito boa, tá? Outra aqui, para quem é amante de livros, tem 2 lançamentos aqui interessantes, tá? O primeiro deles é o Manifesto pela Leitura, da Irene Vallejo,
esse livro é uma parceria de duas editoras, a editora Dublinense e a Seiva. E esse manifesto pela leitura é uma celebração apaixonada para a qual estão convidados todos aqueles que acreditam no poder desses pequenos objetos que chamamos de livros, capazes de transformar as pessoas e, portanto, o mundo. Então é aquele tipo de livro que apaixonados por livro gostam de ler, de pessoas falando sobre livros. Tá? Eu sou assim, pelo menos, tá? E um outro lançamento, que é o livro de todos os livros do Roberto Calasso. Eu já li um livro dele, eu gostei mais ou menos, tá? Que é Como Organizar Minha Biblioteca, alguma coisa assim. É porque são alguns ensaios, e aí eu gostei de dois, e dois eu não gostei, foi uma coisa assim. Então, foi mais ou menos. Mas esse aqui eu achei a proposta bem mais interessante, tá? Que é um livro que começa antes de Adão e termina depois de nós. Em O Livro de Todos os Livros, o italiano Roberto Calasso joga nova luz sobre os personagens e as histórias do Antigo Testamento, oferecendo uma perspectiva tão surpreendente e inquietante quanto o próprio livro onde se originaram. Agora, outra aqui que eu não conhecia, achei, a capa me chamou atenção. Aí eu fui ler um pouco a sinopse e eu gostei muito de falar sobre a questão da finitude. Me lembra um pouco até aquele livro do Hermann Hesse que eu gosto muito de ler, que eu li e gosto muito de recomendar, que é A Magia de Cada Começo, né? Que os ciclos são necessários para serem iniciados e terminados. Olha aqui, ó. Nesse estudo sobre a mortalidade e a força duradoura da beleza e da criação artística, dúzias de escritores, pintores, músicos e esportistas notáveis fazem companhia aos relatos pessoais do autor em uma narrativa cujo fio condutor é a experiência do fim. Em janeiro de 2019, após assistir a uma coletiva de imprensa em que o tenista Andy Murray anunciava que iria abandonar as quadras, Geoff Dyer decidiu escrever um livro sobre as coisas chegando ao fim, as últimas obras dos artistas, o tempo se acabando. Saber quando e como encerrar uma paixão, uma carreira, requer dedicação, e não há mapas nem garantias. Então ele vai falar sobre o fim de várias coisas. Então a última música composta por um determinado compositor, os últimos de várias pessoas, sabe? As últimas vezes que cada pessoa fez alguma coisa. Então ele vai explorar muito essa ideia da finitude, do fim, do término. Então eu achei bem interessante a proposta, tá? E por fim, é um livro aqui de um escritor que eu, assim, um ótimo escritor para mim de thriller, tá? É o Riley Sager, que é com o livro Desconhecido. Eu li O Massacre da Família Hope, eu sempre indico para vocês, que é um livro que me prendeu do início ao fim. É aquele livro que, assim, vira a página, que eu não conseguia sair, que eu queria parar tudo que estava fazendo só para pegar aquele livro e continuar a leitura, tá? E esse aqui, olha, em 1926, 5 mulheres desaparecem misteriosamente de uma ilha remota em Vermont. 100 anos depois, a tragédia se repete. Quando é livro assim de thriller e tal, eu não gosto de ler muito a sinopse, não. Até porque eu gosto de ter muitas surpresas durante a leitura, e quando você pega a sinopse para ler desses livros, você sempre acaba com pistas ali. Então eu leio só o início ali, só para entender a temática, e pronto, já falo, já quero ler. Ainda mais que é um escritor que eu já li uma obra como O Massacre da Família Hope, e eu amei aquele livro. Então, pessoal, essa foi a curadoria que eu fiz dessa vez. Espero que vocês tenham gostado, e eu quero saber de vocês os títulos que mais despertaram interesse, tá? Aquelas obras assim que vocês já colocaram na lista desejados de vocês. Se vocês já compraram alguns desses livros, já leram, conhecem mais, querem conversar mais comigo aqui, dar mais dicas aqui, tá? Por meio dos comentários, vai ser muito bom fazer essa troca com vocês. Como eu disse, tudo que eu citei vão ter os links aqui no box de descrição. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, tá? Você hypar esse vídeo, curtir também, tá? E lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, tá? Ele continua sempre aqui nos comentários pra gente fazer muitas trocas literárias, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.